Você já parou para pensar por que tantos desistem, exatamente no momento antes do milagre acontecer? Napoleon Hill nos lembra: a força e o crescimento vêm através do esforço e da luta contínuos. Não é quando tudo vai bem que você é testado. É quando tudo parece desmoronar que seu verdadeiro poder precisa emergir. A história está cheia de homens e mulheres que tropeçaram no escuro, cobertos pelas cinzas da derrota, mas que, por alguma força invisível, um fogo interior, um impulso silencioso, decidiram dar mais um passo. Só mais um. E foi aquele passo, aparentemente insignificante, que redefiniu seus destinos. Não há sucesso sem dor. Não há conquista sem fracasso. E ninguém, absolutamente ninguém, escapa do vale sombrio da dúvida e da queda. Mas há uma verdade brutal, que diferencia os que ficam e os que vencem. Os vencedores lutam para continuar. Não porque seja fácil, não porque haja garantias. Eles lutam porque sabem que cada fracasso é apenas a matéria-prima crua da vitória futura. Cada não é apenas um passo até o sim certo. Cada porta fechada é só uma parede provisória, esperando para ser derrubada. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de acender a lâmpada. Agora, imagine-se tentando algo 1.000 vezes. Agora, multiplique por 10. Ele não via falhas, via aprendizado, via progresso. Henry Ford foi ridicularizado por banqueiros, engenheiros e até amigos. Quem vai querer um carro? Diziam. Os cavalos são mais confiáveis. E mesmo assim, ele acreditou. Porque ele viu algo que os outros não viam. E quando sua fábrica pegou fogo, ele não chorou. Disse: que bom. Podemos recomeçar do zero. Agora sem erros. Você sente isso? Essa chama? Ela ainda vive aí dentro. Não importa quanto o mundo te empurrou. Não importa quantas vezes te fizeram duvidar de si mesmo. Essa chama, essa centelha que te faz desejar mais, é a prova de que você ainda não terminou. O fracasso não é o fim. É apenas a fundação bruta sobre a qual você erguerá algo indestrutível. Mas você precisa decidir. Vai se enterrar sob os escombros, ou vai construir escadas com eles? Porque a mente, quando bem treinada, é capaz de transformar tragédia em trilha. Sofrimento em força. Derrota em disciplina. A primeira batalha sempre começa dentro. Não contra o mundo, mas contra a voz interna que sussurra: você não consegue. Não vale a pena. Pare por aqui. Essa voz é antiga. É o eco de milhões que desistiram. Mas você não precisa repetir a história deles. Você pode escrevê-la. Veja, tudo começa com a mentalidade. Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas perceba, não basta conceber. É preciso acreditar. E acreditar de forma irracional, obsessiva, inquebrantável. A maioria fracassa não porque falta talento, mas porque falta convicção. Faltam as raízes profundas que sustentam a árvore mesmo na tempestade. A dúvida mata mais sonhos do que o fracasso jamais matou. Porque a dúvida paralisa. E quem não age, se torna espectador da própria vida. Por isso, cultive sua crença como um guerreiro afia sua espada. Proteja sua visão como um general protege o mapa da guerra. Porque o mundo vai testar cada centímetro dela. E quando isso acontecer, e vai acontecer, ou você segura firme, ou afunda. Não existe sucesso acidental. Existe preparação. Existe clareza. Existe intenção. Você já parou para escrever com precisão o que deseja? Já desenhou mentalmente a vida que quer viver? Consegue sentir, ver, tocar em sua mente, como se já fosse real? Porque se não consegue, o mundo vai decidir por você. E o mundo raramente entrega mais do que mediocridade para os indecisos. Clareza é poder. É o que permite dizer sim ao que importa e não ao que distrai. É o que transforma desejo em plano. É o que faz você levantar da cama antes do sol nascer, porque sabe,
com todas as células do seu corpo, o que está buscando. E uma vez que a visão esteja viva dentro de você, então você precisa se mover com propósito. Propósito é a bússola quando tudo está escuro. É o que te guia quando o chão desaparece. É o que te mantém firme quando tudo parece desabar. Não é motivação. Motivação é fraca. É volátil. Vem e vai. Propósito é rocha. É raiz. É fundação. Andrew Carnegie, o magnata do aço, dizia que o segredo da sua fortuna era a capacidade de concentrar todo o esforço em um objetivo definido. Isso é propósito. Não é fazer tudo. É fazer o essencial com obsessão. É eliminar o ruído, cortar as distrações e focar em construir o que realmente importa. E aí vem a parte que ninguém gosta de ouvir: disciplina. Sim, porque sem disciplina, propósito vira poesia. Sonho vira distração. E talento vira desperdício. Disciplina é o que te faz levantar mesmo sem vontade. É o que te mantém estudando quando ninguém vê. É o que te obriga a continuar, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo quebrado. Você quer vencer? Então você precisa treinar sua mente como um soldado treina para a guerra. Não espere que o mundo seja justo. Ele não é. E nunca será. Mas ele respeita aqueles que lutam, que persistem, que recusam a rendição. Ação é o que separa o sonhador do realizador. É fácil sonhar. Difícil é agir. Difícil é colocar um tijolo hoje e amanhã. E depois, sem aplausos, sem likes, sem garantias. Só com fé. Mas é isso que constrói impérios. Um tijolo por vez. Um passo por vez. Um erro, corrigido, por vez. Thomas Edison acendeu a lâmpada. Mas foi o suor, o tédio, a frustração silenciosa de milhares de experimentos que fizeram isso possível. Não foi um momento. Foi uma jornada. Uma luta. Você está disposto a lutar? A continuar quando tudo em você grita pare? A dar mais um passo quando seus pés sangram? Porque é nesse passo que a mágica acontece. É nesse passo que o impossível começa a ceder. É nesse passo que o universo sussurra. Você passou no teste. Mas atenção, o universo não responde à hesitação. Ele responde à decisão. Decida vencer. Decida continuar. Decida transformar cada pedra no caminho em alicerce de algo maior. Você precisa se tornar a força que não espera permissão, que não precisa de incentivo, que se levanta mesmo quando não há ninguém aplaudindo. Porque a jornada até o topo é solitária. O caminho da grandeza é estreito, silencioso, escuro. Nele, você será ignorado, ridicularizado, até mesmo traído. Mas esses momentos não vêm para te destruir. Eles vêm para te testar. Vêm para moldar o guerreiro que há em você. Lembre-se de Walt Disney. Foi demitido de um jornal porque lhe faltava criatividade. Foi rejeitado por mais de 300 investidores antes de alguém acreditar em seu projeto de parque temático. Hoje, seu legado movimenta bilhões e inspira gerações. Por quê? Porque ele recusou-se a parar. Porque cada fracasso foi apenas um trampolim. E é exatamente isso que você precisa enxergar agora. Os fracassos não são sepulturas, são sementes. Você os planta no solo da perseverança. E ali, no silêncio da terra, enquanto o mundo pensa que tudo acabou, algo começa a crescer. Mas não cresce à vista de todos. Cresce no escuro. Cresce no invisível. Cresce enquanto você continua. Apesar das lágrimas, apesar das perdas, apesar da exaustão. E quando brota, quando finalmente rompe a superfície, o mundo chama de sorte. Mas não foi sorte. Foi luta. Foi fé. Foi disciplina. A vida não te dará o que você quer. Ela te dará aquilo para o qual você está preparado. E essa preparação exige algo que poucos estão dispostos a cultivar. Gratidão. Sim, gratidão. Não por tudo estar bem, mas por ainda haver caminho. Por ainda haver ar nos seus pulmões. Por ainda haver possibilidade de um passo a mais. Gratidão é o antídoto contra o desespero.
É o que mantém sua alma viva quando tudo parece morrer ao redor. Abraham Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de se tornar presidente. Sofreu derrotas políticas, tragédias pessoais, depressão profunda. E mesmo assim, continuou. Porque ele tinha algo que ninguém podia roubar: perspectiva. A gratidão nos dá isso. A capacidade de ver, mesmo no caos, uma oportunidade. De ver, mesmo no atraso, um propósito oculto. De entender que não somos vítimas do destino, mas artesãos dele. E para ser um verdadeiro artesão do próprio destino, você precisa aprender a se adaptar. Porque o plano inicial sempre falha. Sempre. Mas os que vencem são os que aprendem a redirecionar sem perder o propósito. Thomas Watson, da IBM, dizia: o caminho mais rápido para o sucesso é dobrar a taxa de fracasso. Por quê? Porque cada erro é um ajuste, cada tentativa é um refinamento, e cada queda é uma chance de se levantar mais forte. Se você quer vencer, você precisa se apaixonar pela evolução. Precisa dançar com a mudança. Precisa ser como a água, flexível, mas imparável. Bruce Lee entendeu isso. Ele dizia: seja água, meu amigo. A água se adapta, contorna, penetra. E no fim, vence. Resiliência não é resistência cega. É inteligência emocional. É saber quando persistir e quando recalcular. É cair 7 vezes e se levantar 8, com mais sabedoria a cada tombo. Você está disposto a se tornar essa pessoa? Aquele que não quebra, aquele que dobra, que muda, que cresce. Porque não é o mais forte que sobrevive. É o mais preparado. É o mais adaptável. É o mais disposto a aprender. E aprender é o que transforma o comum em extraordinário. Nunca pare de aprender. Nunca pare de crescer. O conhecimento não é um luxo. É uma arma. Napoleon Hill entrevistou os homens mais ricos e poderosos da sua época e descobriu um padrão. Todos eram aprendizes eternos. Todos estudavam. Todos se desafiavam intelectualmente. Todos liam, observavam, testavam. A mente é o ativo mais poderoso que você possui. E se não a alimenta, ela se atrofia, ela se torna frágil, vulnerável à crítica, à comparação, à opinião dos fracos. Mas quando você treina a mente, ela se torna sua fortaleza. Ninguém te abala, ninguém te confunde, ninguém te desvia, porque você tem conhecimento. E conhecimento é liberdade. Você pode perder tudo: dinheiro, reputação, seguidores, apoio. Mas o que está na sua mente, ninguém tira. E é essa força interna que você precisa construir. A força que não depende de nada externo. A força silenciosa que cresce com cada obstáculo vencido. A verdadeira vitória não é vencer os outros. É vencer a si mesmo. Suas desculpas, sua procrastinação, seus medos ocultos. Você não precisa de mais motivação. Precisa de mais coragem. A coragem de enfrentar o espelho e dizer: hoje eu decido mudar. Hoje eu luto por mim. Hoje eu continuo. Mesmo sem saber onde isso vai dar. Porque o que define um campeão não é a certeza. É a fé. A fé em algo invisível. Em algo que ainda não existe. Mas que pulsa tão forte dentro do peito que não há como ignorar. Essa fé move montanhas. Essa fé transforma destinos. Essa fé construiu impérios, salvou nações, quebrou correntes. Você carrega essa fé dentro de si. Talvez adormecida, talvez machucada, mas viva. E agora chegou a hora de reativá-la, de deixá-la incendiar cada célula sua, de permitir que ela grite mais alto do que a dúvida, do que o medo, do que a dor. Você não é o que falhou. Você é o que aprendeu. Você é o que permaneceu. Você é o que se recusou a parar. Lute. Lute com tudo. Lute com convicção. Lute com inteligência. Lute com propósito. E quando cair, e você vai cair,
Levante com um sorriso, porque cada queda é um lembrete de que você está em movimento. E movimento é vida. O que está do outro lado do seu esforço é algo que você ainda não pode ver, mas que um dia vai agradecer por não ter desistido. Pense nos grandes construtores da história. Não os que apenas criaram impérios de pedra e aço, mas os que esculpiram legados com as próprias cicatrizes. Esses homens e mulheres não foram poupados da dor, da perda ou da dúvida. Foram atravessados por elas. Mas ao invés de se curvarem, ergueram-se ainda mais altos. Eles entenderam um segredo que o mundo moderno tenta ignorar. O sofrimento é um convite, um chamado à transformação. E quem aceita esse chamado com dignidade, com disciplina e fé inabalável, renasce mais forte do que qualquer tempestade. Você precisa entender isso. Cada lágrima derramada é uma semente de força. Cada noite de insônia é um campo de batalha espiritual, onde você pode sair mais forjado, mais preparado, mais invencível. Não se envergonhe das cicatrizes. Elas são medalhas, são provas vivas de que você passou pelo inferno e sobreviveu. O problema é que nos ensinaram a buscar conforto como se ele fosse o ápice da existência. Mas o conforto, sem propósito, é o veneno mais doce que existe. Você não foi feito para se esconder em zonas seguras. Você foi feito para criar, impactar, expandir. E tudo isso exige risco, exige ação diante da incerteza. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas esse desejo precisa arder com intensidade. Ele precisa queimar a apatia. Precisa consumir a hesitação. Precisa fazer você levantar antes dos outros, estudar mais do que os outros, agir mesmo quando tudo dentro de você grita: espere mais um pouco. A espera é a armadilha dos que têm medo de fracassar. Mas o fracasso só é real quando você para. Enquanto você continuar tentando, ele é apenas um capítulo, nunca o final. E você tem esse poder. O poder de reescrever sua história, de mudar o rumo, de alterar o destino. Mas só se tiver coragem de agir, de errar, de tentar outra vez. Você precisa agir mesmo com medo, porque a coragem não é ausência de medo. É ação apesar do medo. E não pense que os grandes não sentiram medo. Eles apenas aprenderam a usar o medo como combustível. Enquanto os fracos recuam diante dele, os fortes avançam. Porque sabem que atrás do medo está a liberdade. E o medo, ele nunca desaparece. Você apenas se torna maior do que ele. A cada passo, você muda. A cada decisão ousada, você cresce. E quanto mais você cresce, menos o mundo externo te controla. Menos a crítica te paralisa. Menos a dúvida te sabota. Você deixa de ser reativo e passa a ser criador. Criador de caminhos, de oportunidades, de possibilidades. Porque é isso que você é, mesmo que ainda não veja. Mas para se tornar isso plenamente, você precisa romper com a identidade antiga. Aquela que diz: eu sou assim, eu não consigo, não é para mim. Essa identidade não é você. É apenas uma coleção de memórias, medos, experiências mal interpretadas. Desfaça-se dela. Ela te serviu por um tempo, mas agora te limita. Você é mais. Sempre foi. Só precisa se lembrar. E para lembrar, silencie. Silencie o barulho externo. As comparações. As redes. As opiniões. O sucesso não grita. Ele sussurra. E só ouve quem está atento. Busque o silêncio. Nele, você encontra a sua real força. Nele, você descobre que não precisa de mais nada para começar. Você já tem tudo. A força, o talento, a visão. Tudo está aí dentro. Acredite, decida, haja. E quando as pedras vierem, porque virão, use-as. Construa, suba, transforme. Porque é assim que você transforma fracassos em degraus. É assim que você sobe, enquanto os outros caem. É assim que você vence. Não existe caminho fácil, mas existe um caminho verdadeiro. E ele é seu. Lá em cima,
No silêncio das alturas, há um lugar reservado para os que não desistiram. Não para os perfeitos, não para os mais rápidos, nem os mais talentosos, mas para os teimosos da alma, os resilientes do espírito, os obstinados por dentro, os que tropeçaram 100 vezes e levantaram 101. A vida os testou, o tempo os pressionou, a dúvida os rondou, mas nenhum deles parou, porque eles entenderam: enquanto houver fôlego, há chance. Enquanto houver batimento no peito, há propósito. Você precisa se tornar esse tipo de pessoa. Aquela que caminha quando todos param. Aquela que sorri mesmo com lágrimas. Aquela que agradece mesmo sem entender. Aquela que carrega uma força tão silenciosa que o mundo se curva diante dela sem saber o porquê. Essa força não vem dos livros, nem dos likes, nem das promessas vazias. Ela vem da luta interna, da disciplina nos dias em que ninguém vê, do treino mental que você faz quando o mundo está dormindo, da fé que você cultiva quando tudo diz que não vai dar. E é essa força que te transforma em um líder, em um mestre de si mesmo, em alguém que não apenas sobrevive ao caos, mas dança com ele. Você não está aqui por acaso. Você não passou por tudo isso para terminar como começou. Há um fogo dentro de você que ainda não queimou tudo o que precisa queimar. E é por isso que dói. Porque você ainda está se transformando. Cada fracasso, cada porta fechada, cada não, é uma purificação. Está tirando de você o que é pequeno. Está limpando o caminho para o que é grande. Está arrancando as folhas secas da sua alma para que algo novo floresça. Confie nisso. Confie no processo. Confie no tempo. Mas, principalmente, confie em si. Porque tudo o que você precisa já está aí. Você é a ideia que ainda não foi realizada. Você é a empresa que ainda não nasceu. Você é o livro que ainda não foi escrito. Você é a voz que ainda não foi ouvida. Você é a revolução silenciosa que o mundo precisa, mas ainda não reconhece. E a única coisa que separa o hoje do extraordinário é continuar. Lute para continuar. Mesmo exausto, mesmo sem ânimo, mesmo sem aplausos. Lute porque a sua existência importa. Lute porque você está mais perto do que imagina. Lute porque a força que você precisa não vem antes do esforço. Ela vem depois. No instante em que você diz: eu não aguento mais. E mesmo assim dá mais um passo. Você entra em um novo nível de poder. Um nível que não pode ser comprado, nem herdado, só conquistado. É ali que a mágica acontece. É ali que o universo se curva diante da sua decisão. Porque o universo não favorece os indecisos. Ele favorece os determinados, os obstinados, os que acreditam mesmo sangrando, os que dizem sim à missão que a vida lhes deu. E essa missão, mesmo que ainda esteja envolta em névoa, está aí. Ela pulsa toda vez que você pensa em desistir. E ainda assim decide continuar. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Porque há algo dentro de você que sabe. Você não nasceu para a mediocridade. Você não nasceu para viver pela metade. Você nasceu para ser exemplo. Para deixar marca. Para escrever história. E história se escreve com luta. Se escreve com dor. Se escreve com verdade. Se escreve com uma decisão inquebrantável de transformar cada queda em degrau. Cada humilhação em lição. Cada derrota em impulso. Cada fracasso em um renascimento. Hoje, você não é quem era ontem. E amanhã, você será ainda maior. Mas só se decidir continuar. Então, respire fundo. Endireite os ombros. Olhe para a frente com os olhos da fé. E caminhe. Caminhe mesmo que devagar. Caminhe mesmo sem certezas. Caminhe com convicção. Porque você está subindo. Porque você está crescendo. Porque você está se tornando aquilo que nasceu para ser. E um dia, talvez muito em breve, você vai olhar para trás, para os dias em que quase parou, e vai agradecer por ter escolhido continuar.
Continue. Por você. Por quem te ama. Por quem duvidou. Por quem vai aprender com a sua vitória. Continue. Porque essa jornada é sua. E só termina quando você vencer.